Meu amigo, minha amiga, dilema do Bolsonaro. Qual a sua opinião? Ele deve voltar ou não ao Brasil? É sobre isso que vamos conversar. Mas nós precisamos pontuar o que está acontecendo. Qual a sua opinião? O dilema do Bolsonaro, ele volta ou não para o Brasil? Qual a sua opinião? Por que tá bastante atrasado essa motivos óbvios? O Brasil tem um monte de porcaria que dão uma precedência, né? Eu, antes de verificar a sua opinião, você já escreve a sua opinião, mas eu vou dar a minha opinião. Na minha opinião, acho que o Bolsonaro não devia sequer ter ido para os Estados Unidos, e aí eu vou pontuar por quê. Primeira razão, devia terminar o seu governo, fazer uma defesa enfática do seu governo. Como ele não fez isso, ele saiu, e lembra que quem teve que fazer a defesa do governo Bolsonaro foi o Mourão. Tem aqui um vídeo do react do discurso do Mourão. Discurso que foi bastante mal entendido, mal interpretado, mas ele fez ali porque o presidente da República foi embora, foi para os Estados Unidos. A minha opinião é que ele não devia ter ido. Mas tomou essa decisão de foro íntimo, é problema dele agora, e as consequências também vêm a reboque dessa decisão. Toda decisão que você toma na vida, ela tem alguns fatos positivos e tem outros fatos negativos. E aí você passa a conviver com isso. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, ele deveria ter avisado aos manifestantes que não iria ter golpe, porque ele já sabia. Tem aqui uma live explicadinho, crise militar, que conta o desgaste que o governo Bolsonaro, não o Bolsonaro em si, mas o governo dele, tinha com o alto comando das Forças Armadas desde o primeiro ano. Está bem explicadinho numa live chamada Crise Militar. Aconselho a você a assistir. E tem uma outra live, outro vídeo bastante importante, o Exército sendo xingado por radicais de direita e esquerda ao longo da história. E aí vocês vão entender, iriam entender, porque o Exército não entra na política e não vai mais dar golpe de Estado. Isso foi uma decisão tomada no governo em 77. A partir daí foi acordado que o regime do Brasil seria democracia, e vai vigorar a democracia, quer a turma queira ou não, e essa aí que está aí, pronto. Mas tem lá, tudo explicadinho lá, com as pautas históricas, tudo direitinho. Depois tem a crise militar. É importante as pessoas entenderem. Mas aí ele fez a opção de sair. Lembro que no dia 3 de novembro, 3 de novembro, lá atrás de 2022, eu publiquei um post bastante longo, né? O post tinha muita letra, as pessoas gostam mais de figurinha. Ali, naquele post, eu dizia que não ia acontecer nada. 3 de novembro, que era para os políticos avisarem as pessoas que não iria acontecer nada, que estavam manipulando as pessoas. 3 de novembro. Deu no que deu, agora está lá aqueles 900, tem até gente com bolsa de cocô ali preso na colmeia. Deu o que deu. Mas isso é porque o brasileiro gosta de não seguir gente séria e não tem um tratamento muito legal assim com a verdade, né? O pessoal gosta de mentir, aí paciência, né? Mas quando você adota esse tipo de vida, uma vida assim falsa, glamurosa e acreditando em mentira, você na vida pessoal você adota, você tem algumas consequências disso aí. E normalmente não são boas, Mas aí ele foi lá para os Estados Unidos, deixou uma conta enorme para as Forças Armadas pagarem. Essa sua ausência, saída, permitiu que o governo Lula articulasse no Congresso, antes de tomar posse, aquele checão de 200 bilhões, né, que nós estamos pagando aqui e tal, pagando isso aí, vamos seguir pagando ao longo dos 4 anos, um grande cheque. Paralelamente a tudo isso, esse é o primeiro aspecto da questão. Bolsonaro está sendo processado em mais de 80 processos, tem muito processo. Alguns estão na primeira instância, outros estão com o Supremo, outros estão no TSE. Muitos processos mesmo. Na minha opinião, isso é só minha, não falo em nome de ninguém, falo só em meu nome.
na minha opinião, que ele deveria estar aqui, encarar todo mundo e rebater as acusações que lhe são imputadas, porque a maioria das acusações são acusações meio que forçam a barra, meio acusação política, mas como ele não está aqui, está longe, a turma vai só botando moedinha no cofre dele, lá, uma hora o cofre enche, né? Bota aí todo dia uma moedinha no seu cofrinho, uma hora o cofrinho enche. Então tem que estar aqui, encarar de frente. Se tiver que puxar cana, puxa, mas encara de frente o sistema, encara de frente. Foi lá para os Estados Unidos para tirar umas férias, a primeira coisa ali, que ele falou que era umas férias, precisava descansar, até entendo. Até entendo, mas não entendo. Entendo, mas não acho que não devia tirar férias, mas eu entendo. Era para alguns dias, e já estão lá 2 meses, janeiro e fevereiro. Aí, aquele discurso que o Bolsonaro fugiu, tomou corpo, forma e veracidade, que era as pessoas gostem ou não. Então ele não devia ter ido, porque vai entrar para a história, isso vai ser escrito nos livros de história, vai entrar uma coisa muito positiva, que o Bolsonaro é o maior líder de direita, isso é inegável, da direita, depois da redemocratização, isso vai estar no livro de história, vão dar o crédito para ele. No entanto, também vai entrar para a história como o único presidente que não foi exilado, que fugiu do seu país, que não terminou o mandato, não terminou o seu mandato por vontade própria. Vai ser o único presidente. Entrou para a história negativamente por esse aspecto. Vai constar nos livros de história. Não tem como você retirar isso dos livros de histórias, né? Ele vai entrar como um presidente que fugiu, porque está lá 2 meses, se ficasse 15 dias. Essa narrativa de fuga não se concretizaria, mas está lá 2 meses, janeiro e fevereiro. Ele diz que volta em março, mas agora surgem outras narrativas. Não, ele diz que volta em março, mas está esperando a cidadania italiana, está esperando o mais visto americano, e está vendo como as coisas aqui andam. Paralelamente, eu acho que ele volta agora em março e dá um basta nisso aí. E encara de frente, mesmo porque ele é o presidente de honra do PL, ele virou cabo eleitoral do Partido Liberal do Valdemar Costa Neto, isso é um fato, vai receber um salário lá do PL, com carteira assinada, tudo direitinho, ele virou lá funcionário do Valdemar Costa Neto, do Partido Liberal, e vai ser, assim como a Michele Bolsonaro, também já vai liderar lá o PL Mulher Remunerada, também com carteira assinada, tudo direitinho. Eles dois serão cabos eleitorais do PL para a eleição de 2024, eleições de prefeitos, para que o PL aumente a sua base de prefeituras no Brasil. Então ele deve voltar para fazer jus ao salário que irá receber do PL, 40 e poucos mil reais aí por mês, como vai ser o grande cabo eleitoral do Partido Liberal. Por todas essas razões e esses motivos que eu expus, eu sou contra. Eu achei que ele não deveria ter saído no Brasil. Eu acho que já passou da hora dele retornar. Mas esta é a minha opinião e eu gostaria de saber a sua opinião. Deixe nos comentários a sua opinião, se ele deve ou não voltar. Muita gente acha que ele deve ficar por lá, porque aqui ele vai ser preso. Vai não, pode ser preso, né? A gente não sabe o futuro. Ele pode se tornar inelegível, mas ao mesmo tempo, se ele ficar lá, ele pode sofrer um pedido de prisão, aí já complica mais a situação dele. Eu não sei, eu realmente não sei o que passa na cabeça do Alexandre de Moraes, que é o grande condutor de todos esses inquéritos, né? Realmente eu não sei o que passa, eu posso supor, posso imaginar o que está na cabeça lá do Xandão. Mas eu gostaria muito de saber a sua opinião. Bom, aqui, este ano, muita gente fala, pô, mas você está falando só sobre isso, sobre aquilo, sobre produção parlamentar, sobre os grandes assuntos. Este ano, a página aqui, o nosso trabalho aqui, é um convite a você refletir, é um convite à reflexão. O que a gente vai fazer ao longo de todo esse ano
de 2023, nós vamos apresentar a você, vamos confrontar o seu cérebro, você confrontar o seu cérebro com os dados da realidade e, ao mesmo tempo, com os dados da política real que está acontecendo lá no Congresso, para que você, nessa confusão toda, forme a sua opinião e acorde, não fique à mercê de políticos, né? Não fique à mercê de políticos. Eu só consigo fazer esse trabalho aqui este ano porque eu saí lá desse ambiente político. Isso, eu saí, fiquei de fora, tá? Não temos compromissos politicamente com ninguém, então eu posso fazer esse trabalho. Porque o cara, quando está num compromisso político, dentro do movimento, normalmente, o que eu tenho observado, é que as pessoas perdem a sua identidade própria, o individualismo. Eu sou um conservador e eu não posso abrir mão do individualismo. O individualismo é algo muito caro para o conservador. Eu não posso abrir mão da minha identidade. Então eu tenho que dar minhas opiniões. Para que eu faça esse trabalho, eu não posso estar num grupo, porque num grupo político, num grupo assim de massa, como é o bolsonarismo, como é o petismo, como é a turma do MBL, todo mundo tem que pensar igual dentro do caixotinho. E aí eu não consigo fazer o trabalho. Todo mundo pensa igual e não tem a individualidade. O indivíduo perde a sua individualidade. E aqui nós estamos trabalhando no sentido oposto. Eu quero que você recupere a sua individualidade. Eu quero que você volte a pensar criticamente. E eu quero que você abra os seus horizontes e decida, por vontade própria, não porque o grupo mandou isso ou aquilo, que isso aqui é certo e isso aqui é errado. Isto posto, eu espero ter lhe sido útil, minha amiga, com essas informações. Inscreva-se no canal, aqui todo dia no YouTube. Muito obrigado à turma do YouTube, estamos crescendo muito no YouTube. Aqui todo dia sobe conteúdo de qualidade para você pensar, refletir. Este ano é um convite à reflexão, sobretudo você com o seu interior, para que você forme a sua opinião. Muito obrigado por estar prestigiando, meu amigo, minha amiga. E aprenda uma coisa aqui com este homem aqui, de cabeça branca aqui para vocês, e que é muito ligado em política. Toda vez que na política você tem que explicar muito alguma coisa, porque alguma coisa de ruim no reino da Dinamarca, alguma coisa de podre no reino da Dinamarca tem. Então, quando tem que se explicar muito em política, alguma coisa errada está acontecendo.